Chamando para o próximo painel a responsabilidade civil da indústria do tabaco, também convidando para a mediação o João Lopes Guimarães Júnior, procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotor de justiça de defesa dos interesses difusos e coletivos do consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. Como palestrantes, eu convido para compor a mesa Dr. Eugênio Facchini Neto, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor em Direito comparado pela Universidade de Firenze, professor titular dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Também convido para compor a mesa a doutora Marília Sampaio, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora em Direito e Políticas Públicas pela UniCeub. O professor Bruno Miragem, que também consta na programação, ele teve um problema com o voo, então não poderá participar do painel. Serão 20 minutos, pode se sentar, fica à vontade. Serão 20 minutos para cada palestra e 30 minutos para as perguntas. Agradeço muito a presença de vocês. Bom dia, vamos começar os nossos trabalhos. Pediram para uma breve introdução sobre esse tema, que é um tema bastante vasto, da responsabilidade civil da indústria do tabaco por danos a consumidores. As ações ajuizadas por fumantes contra a indústria do tabaco, as primeiras ações, elas baseavam-se especialmente em dois fundamentos. Na questão da publicidade, que em décadas passadas era maciça, induzindo ao fumo, e o segundo argumento, que era bastante utilizado, era a falta de informações sobre os malefícios do cigarro. Então, esse era o binômio sobre o qual se apoiavam as ações. A influência da publicidade e a falta de informações. Esses dois argumentos eles foram, com o passar do tempo, perdendo um pouco de força, dada o advento da notoriedade dos males do cigarro, embora eu acho que até hoje não se saiba completamente todos os malefícios, mas hoje a gente pode dizer que grande parte da população tem ciência de que se trata de um produto nocivo. E, por outro lado, houve uma proibição, já que vem há 2 décadas, daquela publicidade mais ostensiva do cigarro. Hoje nós temos, para as ações indenizatórias, outra ordem de argumentação jurídica, baseada, sobretudo, no advento da responsabilização objetiva, seja pelo Código Civil de 2002, os artigos 927, parágrafo único, e 931, como também, antes ainda, no Código do Consumidor, que também prevê a responsabilização objetiva pelo defeito do produto. Então, hoje nós temos um cenário em que a questão da responsabilidade objetiva ganhou força como fundamento e deixando aqueles outros 2 fundamentos mais tradicionais. Quando a gente examina a jurisprudência nessas ações indenizatórias ajuizadas por fumantes, nós percebemos que as indenizações são negadas com 2 fundamentos baseados na prova. O primeiro diz que as doenças são multifatoriais, e, portanto, não se sabe em que medida o cigarro contribuiu. E segundo,
que o consumidor não consegue provar qual marca de cigarro ele fumou, portanto, a legitimidade daquele réu. Com relação ao direito, os fundamentos para negar a indenização, eles são a questão do livre-arbítrio do fumante. Ele fuma porque ele quer e ele continua fumando porque ele quer. Um segundo argumento, o fumante tem pleno conhecimento dos malefícios do cigarro. O terceiro argumento, o cigarro é uma droga lícita. Então, portanto, é uma atividade controlada pelo Estado e não há nenhuma ilegalidade no fornecimento do cigarro. Um último argumento que eu gostaria de comentar, porque ele vem do STJ, ele diz que o cigarro não é um produto defeituoso, ele é um produto de periculosidade inerente. Como se a periculosidade inerente ele deveria agravar a situação do cigarro, como a possibilidade de responsabilizar e não exonerar. Eu lembro que os hospitais prestam um serviço que é de periculosidade inerente, porque quem entra no hospital sabe do risco que tem de uma infecção hospitalar. E nem por isso se retira a responsabilização dos hospitais em caso de infecção hospitalar. Bom, feita essa introdução, eu gostaria de consultá-los para saber quem fala primeiro. Bom, eu vou, então, com muito prazer, passar a palavra para a doutora Marília. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, que faço na pessoa da Adriana e do professor Pascoaloto, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que, para mim, pessoalmente, é um tema bastante caro. Na verdade, eu tenho experiências familiares, inclusive a perda do meu pai o ano passado, em função do consumo de tabaco durante 40 anos, e foi vítima de todas as doenças possíveis. Acho que até doença de pele ele teve em função do consumo de tabaco. Então, ele, enfim, teve problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas pulmonares, de todas as ordens. E, assim, a minha simpatia pelo tema advém exatamente dessa situação da minha família, não é? Da minha situação pessoal. E, na condição de magistrada, essa instigante provocação que se faz ao tempo, todos os debates sobre o tema batem na mesma tecla. Mas por que o judiciário não toma providências? E por que o judiciário insiste em levar a cabo sempre a mesma linha de argumentação que desconsidera as evidências científicas, né? Eu gostaria também de cumprimentar todos os presentes, o que faço na pessoa do professor João, do professor Facchini, dizer que eu vou abordar, na verdade, aqui, o meu propósito não foi repetir argumentos que já foram tratados ontem e hoje, com bastante proficiência, com bastante competência. Os estudos são, os temas são de todos conhecidos, e os estudos também, tanto na área da ciência como na área do direito, no campo do direito, são bastante conhecidos. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões em relação à atuação do magistrado, especificamente, na questão voltada à responsabilidade civil do tabaco, especificamente esse ponto. E a gente sabe, por tudo que já foi dito até aqui, que a questão do tabaco, do tabagismo, é uma questão de saúde pública grave, seja pelos efeitos deletérios, seja pelos efeitos sistêmicos, seja pelos custos que o tratamento dessas pessoas, né, no sistema público de saúde ou nos hospitais particulares, mas o fato é um custo muito alto. A gente sabe que os números são alarmantes. Uma das estatísticas que me chamou mais a atenção foi a que diz que a cada 23 minutos, né, nós temos a morte de um fumante no mundo, o que equivale que aqui a composição desse auditório, a cada 10 minutos, se todas as poltronas ocupadas, nós teríamos um auditório de pessoas mortas a cada 10 minutos, aproximadamente. Quer dizer, a cada 1 minuto, 23 fumantes. Eu falei 23 minutos, um fumante, ao contrário, a cada
Enfim, e essa estatística me causa assim, um choque muito grande, porque exatamente quando a gente discute essa questão, a gente percebe que a racionalidade cai por terra e até os instintos mais básicos do ser humano de sobrevivência, que é um instinto animal de sobrevivência, esse instinto cai por terra quando a gente trata da questão do tabagismo, né? E, no que diz respeito à jurisprudência brasileira, o professor João trouxe aqui uma lista, né, dos principais argumentos, eles se resumem basicamente a 6 que, combinados entre si, né, potencializam os argumentos, mas eles dizem respeito especificamente, em primeiro lugar, ao livre-arbítrio, em segundo lugar, ao fato de que a nicotina não impede o abandono do hábito, terceiro, a publicidade é altamente regulada, então não é deficiente e nem induz o fumante a fumar. 4, o cigarro não é um produto defeituoso, é um produto de periculosidade inerente. 5, inexiste nexo causal entre os males alegados e o consumo do tabaco. E 6, a atividade desenvolvida pelas indústrias é uma atividade lícita. Muito bem, de todas as decisões do STJ, o que a gente percebe é nenhuma delas, no mérito, é favorável aos fumantes. Existem decisões estaduais pontuais que reconhecem a possibilidade de responsabilização civil pelo uso do tabaco, mas essas decisões no STJ são todas revistas. E, além disso, aquelas que são reputadas como favoráveis aos fumantes, elas dizem respeito à questão do prazo prescricional, alargando o prazo prescricional ou postergando o início da contagem do prazo prescricional. Essas são tidas como favoráveis aos fumantes, mas não chegam a analisar o mérito das discussões. No mérito, nenhuma delas é favorável. E aí a gente começa a trabalhar com a primeira hipótese que eu tenho aqui em relação a essa apresentação. A doutora Paula, em um artigo, ela aventa essa possibilidade, ela diz, bom, eu acho que existe, por parte do judiciário, uma certa a aceitação dos argumentos da indústria, os argumentos influenciam o judiciário, não é? E os julgamentos são feitos com base, sim, num determinado senso comum que desconhece as evidências científicas. Essa é a primeira e gritante conclusão quando você tenta, de maneira sistemática, estudar a jurisprudência, né? Quando a gente entra na discussão especificamente desse rol de argumentos da indústria, outros tantos já foram tratados aqui, mas eu quero me fixar especificamente naquele que diz respeito à questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é tido como a base da escolha racional desses fumantes no uso do tabaco. Tem um artigo do professor Gustavo Tepedino que ele diz, não, olha, nós não estamos tratando aqui de vício, nós estamos tratando de um hábito muito prazeroso, extremamente prazeroso. Então, não há que se imputar essa responsabilidade à indústria. Na verdade, nós temos que reconhecer que a indústria meio que viabiliza o acesso a esse produto que causa tanto prazer, né? E isso choca na medida em que as evidências científicas, né, quer dizer, existe um certo consenso na comunidade científica, como nós vimos na palestra da doutora Estela, que mostram que a questão aqui é uma questão de dependência. Mais do que a terminologia sobre nós estamos tratando de vício ou de dependência, o fato é a dependência aniquila a capacidade do fumante de tomar uma decisão racional, de fazer uma escolha consciente das consequências que aquilo tem no futuro, ou pode vir a ter no futuro. E a evidência, quando você vai estudar do ponto de vista filosófico o que significa livre-arbítrio, livre-arbítrio significa tomada de decisão independentemente de qualquer condicionante externo. E a toda evidência, nós não temos aqui tomada de decisão incondicionada ou descondicionada a influências externas, porque, evidentemente, que o fumante não tem essa capacidade. Seja no início, né, do uso do tabaco, porque por tudo que já foi exposto anteriormente, seja no decorrer do processo de utilizar o produto, porque ele tem mesmo a sua capacidade aniquilada. Volto a repetir, o fato de ter uma experiência pessoal, familiar, tão próxima, me fez abrir os olhos para essa realidade que, às vezes, é discutida nos congressos e nos textos e é debatida, né, do ponto de vista teórico, e eu vi na prática. Né, aquela foto da pessoa traqueostomizada fumando pelo buraco da traqueostomia,
Se a gente não conhece ninguém próximo que tenha vivido essa realidade, ela não quer dizer nada. Talvez assim uma jogada de marketing tão poderosa quanto aquelas que a indústria utiliza. Mas eu vi na prática como é que isso funciona no dia a dia. Uma pessoa 150 dias dentro de uma UTI, isso não aconteceu só com meu pai, aconteceu com meu avô, é uma questão geracional, cultural. As pessoas morrendo e passando por cima desse vício, desse instinto de sobrevivência mais básico do ser humano. E, no caso do meu avô, inclusive, foi muito engraçado, porque, quer dizer, seria cômico se não fosse trágico. Depois que ele veio a óbito, foram fazer a limpeza do apartamento, do quarto do hospital, e descobriram, na caixa de descarga do vaso sanitário, 3 cigarros colados com fita crepe. Ele subornava as enfermeiras, os enfermeiros do pessoal da limpeza e da equipe médica, e no hospital, já a morte, e uma morte pavorosa, porque se morre por asfixia, os pedaços do pulmão que propiciam a troca de oxigênio vão diminuindo, e a pessoa literalmente fica asfixiada, é um negócio horroroso de ver, e a pessoa continua fumando. Ou seja, tem alguma coisa muito errada nessa história. Tem alguma coisa muito... Nós estamos assim, tratando de barato, assumindo de barato os argumentos da indústria, julgando com base no senso comum, e eu ouso ir mais além. Eu vou tratar isso na segunda parte, na segunda tese que eu trouxe para desenvolver aqui. Um certo comodismo dos juízes, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, eu não falo deles, os juízes, eu falo de nós, os juízes, aplicando o que eu chamo da lei do menor esforço. Existe um precedente jurisprudencial do STJ, nós aqui, eu tenho milhares de processos que eu tenho que dar conta, eu tenho uma meta 2 do CNJ que eu preciso cumprir, então eu não vou me dar o trabalho de refletir sobre essa questão, eu simplesmente pego o precedente, aplico no meu caso concreto e tenho um processo a menos na minha pilha. Ponto final. Então, isso tudo leva à questão à pergunta que não quer calar. Por quê? Por quê? Se nós temos todas as evidências, o tabaco é o único dos produtos em comercialização que mata mais de 50% dos seus usuários, não traz nenhum benefício para a saúde. O próprio Ministério da Justiça estabelece lá na publicidade: não existem níveis seguros de consumo dessa substância. Por que, então, a gente fecha os olhos para isso? Porque os fumantes que vão bater a porta do judiciário continuam tendo as suas demandas negadas. Essa é a pergunta que não quer calar. E aí eu entro na segunda tese que eu trouxe para abordar, a questão aí já especificamente da dogmática da responsabilidade civil. As nossas decisões, elas ignoram, elas têm um padrão decisório relativo à dogmática da responsabilidade civil, baseado no modelo oitocentista que já está superado há muito tempo. A gente ignora, para começo de conversa, a função preventiva da responsabilidade civil. Não estou nem falando da função punitiva que causa tanta polêmica, mas estou falando da função preventiva que a doutrina já aceita como pressuposto básico. Além da função reparatória, nós temos uma função preventiva que é solenemente desconsiderada pela jurisprudência. Em segundo lugar, a questão desse estabelecimento do nexo de causalidade, em outros julgados que não aqueles relativos à questão do tabaco, o STJ, com muita tranquilidade, ou flexibiliza o nexo de causalidade, ou agrupa teorias diferentes de nexo de causalidade para apresentar respostas adequadas para casos concretos. Isso, no caso do tabaco, a gente não vê esse esforço sendo feito. Então, do ponto de vista da dogmática tradicional, a gente tem instrumentos, existem instrumentos, sim, para rebater os argumentos e a gente simplesmente não utiliza. Fica mesmo na bendita da lei do menor esforço, e continua aplicando as decisões de maneira meio acrítica nos casos concretos. E quando o ministro Luiz Felipe Salomão relatou aquele famoso RESP dele lá, o caso que, reformando a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, que reconhecia a responsabilidade civil da pessoa fumante, e da sua família, porque ali existia também uma discussão sobre dano moral por ricochete. Eu tive a oportunidade de debater com o ministro, falar, mas, ministro, por que isso? Quer dizer, em base em quê? E aí, aquela história do senso comum, lá pelas tantas, no voto do ministro, ele apresenta argumentos do tipo: não foi a indústria que criou o hábito de fumar.
Assim como não foi a indústria do chá que criou o chá das 5 na Inglaterra, ou não foi a indústria do café que criou o hábito de... Ou seja, assim, né, quer dizer, um nível de ironia talvez incompatível com a seriedade do tema que está sendo debatido na questão que ele está apreciando. Quanto mais, se a gente levar em consideração que o papel constitucional do Superior Tribunal de Justiça é exatamente assentar as decisões no que diz respeito à legislação infraconstitucional e servir de farol para as decisões dos tribunais inferiores e os juízos de primeiro grau, de primeira instância. Aí eu acho que a questão avilta toma outra proporção e chega, assim, realmente a se caracterizar como uma questão muito séria. A falta de cuidado e de zelo com que se trata a questão. Então, a gente aplica parâmetros dogmáticos já ultrapassados, não é, para a decisão de questões que são absolutamente contemporâneas e ignorando. Isso não acontece só no caso do tabaco. Acontece em outras discussões também, né? Na minha tese de doutorado, trabalhando sobre a questão do superendividamento, isso fica bastante claro, né? Bastante claro como é que se constrói a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao superendividamento, em que se compra o argumento dos bancos, das instituições financeiras, de barato. Quer dizer, os votos não têm o cuidado de rebater os argumentos com dados e fatos. A gente recebe o lobby e aplica aqui na jurisprudência, e isso faz, então, escola para todo o resto do Poder Judiciário. Então, essa é a segunda tese, né, em relação à primeira questão, em relação a esse argumento do senso comum, a segunda em relação a essa utilização de instrumentos dogmáticos já ultrapassados, e a terceira tese que eu gostaria de trazer aqui a discussão em relação à questão do judiciário. Existe uma questão moral, que precisa ser enfrentada pelas decisões judiciais e que o judiciário não enfrenta. E isso porque a nossa prática decisória é avessa a esse tipo de embate. Porque traz para o julgador um ônus argumentativo que, normalmente, o julgador não está disposto a dar cabo. É uma questão moral que diz respeito exatamente a que tipo de sociedade que a gente quer e que tipo de justiça a gente espera, né? Essa discussão sobre manipulação de informações, né? Tantos trabalhos mostrando a evidência do que acontece. Manipulação de informações, publicação de pareceres por autoridades no campo do direito, que publicam pareceres pagos como se fossem doutrina autorizada, né? E sem nenhuma ressalva de que aquilo ali foi um parecer encomendado e que para aquela opinião que ele está esposando ali recebeu alguns milhões ou alguns mil reais, não é? Isso não é explicitado, não é informado e é publicado como doutrina autorizada. Essa falta de zelo no trato, não é, das discussões, quando elas chegam ao judiciário, aplicando essa questão da lei do menor esforço, isso tudo derrota a justiça. A justiça é derrotada quando a sociedade aceita que questões particulares, interesses de grupos, interesses particularistas, que eles se superponham aos interesses da coletividade. Então, eu defendo particularmente, e aí eu já vou encerrando a exposição, porque já recebi a plaquinha, a plaquinha demonstrativa do meu tempo, eu defendo particularmente que essa questão moral, aqui entendida como a dignidade da vida de cada um dos cidadãos que compõem a coletividade, essa questão moral deve ser entendida com força, deve ser estudada com força e deve ser defendida com força. Por quê? Porque cada vez que isso não acontece, a justiça é derrotada. E não é esse tipo de justiça que nós queremos, né? Eu, uma vez, lendo um livro da professora Maria Celina Moraes, ela fez uma analogia. E ela disse o seguinte: Albert Einstein foi o primeiro que percebeu a questão da relatividade. Disse, olha, tudo é relativo. O movimento é relativo, velocidade é relativa, distância é relativa, espaço é relativo. Mas tudo é relativo em função de um valor único, imutável, que é a permanência da velocidade da luz no vácuo. E ela falou, olha, eu gostaria de usar essa analogia no campo do direito. O direito, tudo é questionável, tudo é contingencial, tudo é discutível, tudo é relativo, mas não em razão de um valor único, que é o único que é capaz de dar consistência e harmonia para o ordenamento jurídico, e esse valor é a proteção da dignidade da pessoa humana. Esse valor é inegociável. Não é absoluto, mas é inegociável.
Então, com isso, eu encerro as minhas considerações e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço bastante a doutora Marília pelas reflexões que compartilhou conosco, as angústias e questões assim absolutamente pertinentes para quem vem no curso dos anos tentando entender esse enigma, né, da responsabilização das indústrias do tabaco. Eu agora passo a palavra, com muito prazer, ao Dr. Facchini. Obrigado, eu vou falar Tem o microfone lá? Deixa eu só achar onde é que está o meu agora. Eu acho que é a primeira lá. Isso. Isso. Ok. Bom dia a todos. Inicialmente, minha saudação aos colegas de banca e o agradecimento especial ao gentil convite e honroso de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que é de um interesse talvez intelectual de vocês, meu também, mas concomitantemente é um assunto com o qual eu tenho, né, uma interface prática, já que, enquanto magistrado, de vez em quando me deparo com demandas envolvendo esse tema. Na discussão prévia sobre como dividir os temas do painel, tocou para mim a questão do nexo de causalidade. Então, dentre todos os aspectos, todas as questões que o tema suscita, este, né, é aquele que eu vou desenvolver. Antes disso, só vou contextualizar um pouco a questão. A questão, não vou dizer que é nova, mas é relativamente nova na jurisprudência brasileira, porque não faz 20 anos que o tema vem sendo debatido na justiça. Ao passo que nos Estados Unidos, né, a primeira onda de demandas judiciais começou há já quase 70 anos, foi na década de 50, né, quando começaram os primeiros relatórios, as primeiras pesquisas científicas a divulgarem os malefícios atrelados ao uso do tabaco, é que as ações começaram. Nós sabemos, e já deve ter sido debatido aqui em outros painéis, como essas ondas se sucederam e de como elas, digamos, não tiveram êxito. A primeira onda foi um fracasso total, nenhuma demanda foi acolhida, né? A segunda onda, que começa lá pela década de 80, igualmente não tem nenhum sucesso, com exceção de um, o famoso caso Cipollone versus Grupo Liggett, em que teve sucesso em primeiro grau, mas perdeu em grau de recurso, né? E somente na chamada terceira onda de demandas nos Estados Unidos, na década de 90, é que começa a mudar. Houve uma mudança de tipos de demandas, as demandas tornaram-se coletivas, os estados ajuizaram ações contra a indústria do fumo, contra todos os fabricantes, buscando ressarcirem-se das enormes despesas, né, exigidas dos estados, né, e dos entes previdenciários para o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. Né? Foi a primeira vez que a indústria do fumo celebrou um acordo, o famoso Master Settlement Agreement, e lá se vão 20 anos, em que se comprometeu a pagar a não desprezível quantia de 206 bilhões de dólares ao longo de 25 anos e depois, de forma perpétua, mais 10 bilhões de dólares ano, apenas e tão somente para ressarcir despesas públicas com doenças relacionadas ao tabaco. Bom, dentre essas demandas, uma delas foi muito importante,
Esta porque ficou reconhecido, né, o caráter efetivamente maléfico do fumo. Ou seja, fumo, sim, causa um estrago social fantástico, o que já foi evidenciado em outras palestras, né? Houve uma outra demanda ajuizada pelos Estados Unidos contra a indústria do fumo, que foi julgada em 2006, uma sentença com quase 1.700 páginas, onde praticamente não restou pedra sobre pedra, mostrando toda a atitude absolutamente dolosa, intencional da indústria do fumo, né, omitindo fatos, falsificando informações, pagando para pseudocientistas e pesquisadores elaborarem, né, artigos pseudocientíficos para fornecer aquela muleta psicológica para o fumante. Mas a questão não é tão consensual assim. Teve um artigo que eu vi, não sei aonde, que diz que precisa mais estudos, ou seja, o objetivo de dar essa muleta para o fumante. Depois, dessa ação, também houve uma importante... essa ação transitou em julgado em 2009, né? Então isso não se questiona mais, né? É um fato consumado quanto a isso. E um famoso também caso, né, uma ação, uma class action, tramitou no estado da Flórida e vai ser objeto de exposição na sequência, onde, ainda que posteriormente o caráter de class action, da ação coletiva, tenha sido desclassificado, mas ali ficaram evidenciados determinados consolidados, determinados achados, que a própria Suprema Corte da Califórnia, embora desclassificando a demanda como class action, validou esses achados, e esses achados embasaram as milhares de ações que posteriormente foram ajuizadas, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. E o ano passado, soube há pouco, foi a primeira vez que a indústria do fumo fez acordos envolvendo essas demandas da Justiça Federal. Um acordo bastante expressivo também. Mas por que, apesar de tudo isso, e aqui eu estou começando o tema, por que, apesar de tudo isso, nós sabemos há mais de 50 anos, cientificamente, que faz mal e faz muito mal, isso se traduz em estatísticas, né, estatísticas que para nós são números, mas todos nós temos nas nossas famílias pessoas em carne e osso que representam, simbolizam esses números. Há pouco foi mencionado um. Eu perdi 2 cunhados para o fumo. E eu tenho absoluta certeza que todos nas suas famílias têm ou algum parente ou algum amigo que também padeceu ou padece disso. Mas por quê? Se é um consenso tão óbvio, nem só científico, mas é o senso comum, por que isso não se traduz em demandas exitosas na justiça no mundo todo? Essa é a pergunta que já foi formulada aqui, esse é o questionamento que não quer calar. E eu, por ser magistrado há 36 anos, não vou dar a resposta, mas vou mostrar um pouquinho de como é que o juiz pensa, como é que ele reflete, por que dessas decisões, e, na minha ótica, qual a maneira de tentar desequilibrar o jogo, mudar a coisa. Eu não sou digamos assim, um visionário, nem aquele espírito de missioneiro, mas eu tenho um espírito otimista, mas um otimista com base, com os pés no chão. Fosse há 30 anos atrás, eu diria, é difícil, porque não se vê nenhuma luz no final do túnel. Todas as demandas, julgadas improcedentes no mundo inteiro. Mas hoje não. Hoje a maré começa a mudar. Já começou a mudar nos Estados Unidos, importantes vitórias, e eu tenho certeza de que cedo ou tarde a maré vai mudar aqui também. Mas como tudo, na sociedade é difícil mudanças radicais, e no direito mais difícil ainda, e no judiciário é extremamente difícil mudar a cabeça conservadora dos juízes pela forma como os juízes são formatados. Juízes não são estimulados para pensar no contexto e muito menos pensar para frente. Juízes são formados para olhar para trás, trabalhando com
textos antigos, textos que vêm, né, do legislador e vêm da doutrina, e olhando para trás, ou seja, com a lanterna na popa, é que eu julgo o presente sem olhar para o lado, muito menos sem olhar para a frente. É extremamente mudar isso, mas dá para tentar. Eu acho que é possível. E agora, então, por que da minha ênfase nesse foco? Poderia trabalhar também os outros aspectos, especialmente a questão do livre-arbítrio, que foi muito bem já exposto, né? E os demais argumentos técnicos. Porque eu conheço o juiz, e o juiz, não é que ele tenha má vontade em relação disso, não é que ele não saiba que o cigarro faz mal, ele pode não saber cientificamente todos esses dados, mas sabe que faz mal. Tá? Mas por que, mesmo sabendo que faz mal, ele julga improcedente? Parte já foi dito. O volume de processos, né, faz com que o juiz não tenha efetivamente tempo para pensar, refletir. Eu estou no tribunal atualmente. Né? Eu tenho as minhas sessões de julgamento, em torno de 300 processos, né, por sessão, e mais a revisar outros tantos processos dos meus colegas. E eu faço os meus processos, libero meus processos, 5 dias mais ou menos, o último, né, antes da sessão de julgamento, e daí me atraco a revisar o trabalho dos colegas. E daí vou revisando. E são 600 processos que eu tenho que ler. Obviamente que eu abro o processo e vejo que a matéria é repetitiva, a tese está ali, com a qual eu concordo, já debatimos, ok, e sigo adiante. E de vez em quando me encontro com um processo desses. Há 2 dias, há 1 dia, às vezes, da sessão. Bom, claro, eu poderia, e já fiz isso, retiro de pauta, ou se eu não consigo examinar e fazer a reflexão necessária, né, para tanto eu posso retirar de pauta. E os colegas muitas vezes fazem isso, 1, 2, 3 vezes. Mas o colega que sistematicamente, em todas as sessões, além dos seus, e na próxima sessão, ele terá outro tanto, ele ainda pegar mais 3, 4, 5 processos colegas para revisar, simplesmente dali um pouquinho ele está, né, absolutamente estressado. Isso justifica? Claro que não justifica. Explica por que muitas vezes o juiz dá uma olhadinha, vê o que tem decidido a esse respeito, tem posição do STJ, né, e pronto. Né, o juiz acaba, né, se rendendo sem maiores reflexões àquilo que foi decidido. Não justifica, não deveria ser assim, mas é uma realidade com a qual se tem dificuldade. Qual a forma de mudar? Trabalhando a cabeça do juiz. Mas, cientificamente, juridicamente, por que eu digo isso? Porque o juiz não é um missionário, não é alguém que vai querer fazer revolução no mundo através das suas boas ideias, suas boas intenções. Ele, muitas vezes, eu já vi isso, colegas dizendo isso, né? Eles até concordam, mas eles não conseguem superar determinados argumentos jurídicos, como este do livre-arbítrio, como o nexo de causalidade. Então, é necessário fornecer ao magistrado que esses argumentos, esta visão conservadora que foi mencionada aqui, é uma visão, não é a visão. E aqueles argumentos são cientificamente, dogmaticamente passíveis de combate, de enfrentamento, e mostrando que é uma visão extremamente conservadora. Não é sequer e nem de longe a melhor. Então, mostrando ao magistrado que isso é possível, bom, a coisa pode mudar. Outro elemento, estou perdendo um pouquinho de tempo antes de entrar no tema, né, eu peço escusas, mas eu vou aproveitar esse momento também para fazer um apelo para a profissionalização nesta área, porque eles são profissionais. E eu digo também por experiência própria. Né? Quando eu me debati com o primeiro caso, eu era vogal, não era nem revisor, na época eu tinha um revisor formal, né? Eu era vogal de um caso. E 10 dias antes, eu nem sabia que tinha o caso pautado pela colega, né? 10 dias antes, veio no meu gabinete um advogado, né, em Porto Alegre, acompanhado de 2 advogados de uma grande banca, conhecida banca paulista, né, para entregar os memoriais e conversar comigo. Me entregaram também
aquele livrinho contendo todos os pareceres, e mais um catálogo, tudo bem separadinho, bonito, encadernado, com as decisões de outras cortes, especialmente da Itália, porque casualmente eles sabiam que eu tinha feito meu doutorado na Itália, tá? Então tudo aquilo lá. Casualmente, este advogado que esteve lá era um desembargador aposentado, casualmente também tinha sido patrono da minha turma de formatura 20 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né? Ou seja, eles são profissionais. Aquele caso que eu referi de 2 anos atrás, em que eu fui vogal, era um caso ganho, assim, como nós diríamos lá no Rio Grande do Sul, né? As devas, né? Ou seja, não tinha a menor possibilidade de discussão. Ia ganhar fácil, porque uma prova muito mal feita, a argumentação absolutamente superficial, não tinha nada no caso, mas se deram o trabalho de ir lá me entregar todo esse material para não correrem o risco de uma argumentação um pouquinho mais, né? Ou seja, eles cuidam do detalhe. O ano passado eu participei, ainda não participei de nenhum caso como relator, mas participei de novo como vogal, e teve um caso em que nós mantivemos a sentença de improcedência, ainda que eu tenha feito um voto, uma declaração de voto de 100 páginas para dizer que tudo bem, eu julgo improcedente, mas não por essas razões, né? Que as razões eram essas comuns, a ausência de nexo de causalidade, mas pelos elementos de fato, porque ali realmente a única coisa, uma petição inicial de 5 páginas, né, juntando alguma jurisprudência já derrubada no STJ, argumentos sobre dano moral, genericamente, né, que não interessa nada, e quanto ao fato em si, dizia que fumava há bastante tempo, e o elemento de prova que ele trouxe foi uma fotografia dele, numa festa, né, fumando um cigarro. Pronto. O juiz intimou as partes para a produção de provas, não, pretendo julgamento antecipado. O juiz julgou improcedente, chega no tribunal, não tem o que fazer. A própria parte pede o julgamento antecipado, né, diante daquilo, realmente não tinha o que fazer, ou seja, amadorismo puro. Então, há que se qualificar também o operador jurídico que entra nas ações. Talvez, né, fornecer algum tipo de apoio uma assessoria de advocacia popular que, de alguma forma, se torne conhecida e o pessoal busque apoio para os argumentos, né? Mas o que eu quero dizer rapidamente, já que já estão me ameaçando de me expulsar aqui, né? Quanto a esses argumentos, né? A questão da... Deixa eu chegar aqui. Os argumentos quais eles já foram mencionados, e eu começo só mencionando um dado, que é um dado curioso, o argumento da lógica do absurdo. Se é correto, e é correto, e ficou absolutamente evidenciado, que para alguns casos, como câncer de pulmão, 80% dos casos são tabaco relacionados, 85% dos casos de POC, né, são tabaco relacionados. Se isso é verdade, e o é estatisticamente incontornável, eu teria a seguinte lógica a enfrentar. Sem, eu cito, as lâminas vão ficar disponibilizadas, se alguém tiver interesse, né? Na Itália ainda, e eu chamo a atenção porque a Corte de Cassação na seção penal, ou seja, julgando casos criminais, e lá de forma expressa se diz que o juiz pode formar sua convicção com base em leis estatísticas, que se limitam a afirmar que a verificação de um evento decorre da identificação de outro evento num certo percentual de casos e com relativa frequência. Na França, eu menciono uma das mais conhecidas e brilhantes professoras que trabalha em responsabilidade civil, a professora Geneviève Vinay, que menciona, né, e admite que os tribunais têm ficado satisfeitos com uma probabilidade baseada em indicadores ou presunções que sejam sérias, precisas e consistentes. Com todos esses achados clínicos, médicos, confirmados mundo afora, será que esses achados não seriam sérios, precisos e consistentes? E menciona vários acordos da Corte de Cassação francesa adotando essa mesma lógica.
Ainda, né, na Alemanha, jurisdição penal, o Bundesgerichtshof, que é o tribunal equivalente ao nosso STJ, digamos, o ápice da jurisdição ordinária alemã. Um caso que envolvia um spray usado para amolecer couro. E esse spray, né, desconfiava-se, nunca se teve certeza, que causava várias lesões na pele de, né, usuários que tivessem inadvertidamente borrifado a pele com aquele spray. Né? Nunca se teve, digamos, certeza, mas havia tanta coincidência entre o uso e o dano que o tribunal passou por cima da ideia de uma certeza química, pericial, né? Simplesmente se contentou com o dado. Todos esses pacientes aqui que tiveram essas lesões, todos eles utilizaram. Se eu tenho 80 pessoas fumando e que contraíram tumor, né, e essas pessoas, esse tipo de câncer é atrelado ao cigarro, é claro que eu vou presumir isso. Né? E se eu posso fazer isso no crime, com muito mais razão no cível, que não envolve valores tão importantes como a liberdade. É o dinheiro apenas e tão somente que está em jogo. Né? Na Espanha, o famoso caso do azeite de colza, o azeite de canola, né? São duas decisões importantes que, igualmente, não se tinha certeza de que aquele óleo de canola que havia sido importado para fins industriais, né, pudesse causar esses danos, né, que causou a chamada pneumonia, síndrome da pneumonia atípica. Industriais que haviam importado para fins industriais acabaram, né, vendendo de forma dolosa para fins gastronômicos, para utilizar na comida. Né? E muitas pessoas passaram a mortes e lesões, né, em razão disso. Nunca se comprovou laboratorialmente, quimicamente, cientificamente, pericialmente, que aquela era a causa. Isso não impediu o Tribunal Supremo da Espanha de condenar criminalmente os industriais para isso, pelos danos causados, lesões causadas às coisas. Na Inglaterra, né, tem vários casos interessantíssimos, relativamente recentes, da última década, um de 2011, né, pela House of Lords, que depois, em 2008, se transformou, como sabemos, na Supreme Court of the United Kingdom. Esses casos envolviam um tipo de câncer chamado mesotelioma, essa, como eu não sei se aqui se chama assim também, né? Mas é um câncer relacionado ao contato com asbesto, amianto. Né? O cimento amianto que a gente usa aqui de forma quase que livre, né? Que é uma loucura também. Bom, se sabe que quase 80% de vítimas desse tipo de câncer contraíram a doença em razão do asbestos. Só que é uma doença de longa evolução, de 20 a 50 anos para se manifestar. Bom, ao longo de 20, 50 anos, essas pessoas muitas vezes trabalharam no empregador A, B, C, D, etc. Aonde que ele contraiu? Contra quem responsabilizar? Essa foi a dúvida. Teve uma decisão da Court of Appeal, na Corte Britânica, né, de segundo grau, que condenou dentro de uma lógica de percentual, de probabilidade. Mas a House of Lords, o órgão de cúpula da Inglaterra, nesses casos, adotou a lógica da solidariedade, mesmo sem certezas em relação a qual empresa ou em que período a pessoa desenvolveu. E veja bem, é 80%, não é 100%. Tá? Mas isso não obsta a que tribunais do mundo inteiro e autores de peso no mundo inteiro se contentem com provas, não digo simplórias, mas não, provas científicas, não jurídicas. Se isso acontece lá, será que o nosso sistema jurídico é uma barreira, impede? Não, é uma questão de mentalidade. A nossa legislação é possível, foi citada a legislação do consumidor, foi citado o Código Civil, o artigo 900, especialmente 931 do Código Civil, que dá apoio para uma tese de responsabilidade civil das empresas de tabageira, né, em razão disso. Né? E eu, então, só concluindo, né, dizendo que a primeira coisa eu acho que é nos fortalecermos. Né? Acho que quem está aqui
Alguns, com certeza, estudantes, não têm posição formada a respeito do tema, estão começando agora, né? E não, estão tentando ver em que lado do rio vão acampar, como a gente costuma dizer lá no Sul, né? Nós, eu sou novato, né? Eu sou um novo convertido, digamos assim, né? Mas aqueles que estão há mais tempo, acho que é momento de perceber que estamos, sim, acampados do lado certo do rio, que, como também dizemos lá no Sul, né, não está morto quem peleia, né, ou seja, tem briga a fazer, temos bons argumentos, estamos do lado das melhores decisões no mundo inteiro, a coisa está mudando, aquelas decisões antigas que respaldavam as primeiras são praticamente démodé no campo jurídico, que são absolutamente inconsistentes, esses argumentos tipo o chá das 5 não foi criado como se, né, fosse a mesma coisa, tabaco, nicotina, poder viciante, toda a propaganda, com tomar o inocente chá das 5. Né? E como também a questão de vincular, e isso eu já vi da tribuna, né? Não, mas a bebida também é muito prejudicial, olha só quantas famílias são destruídas por causa da bebida, e isso não é proibido, papapá, como se também fosse a mesma coisa. O cigarro faz mal mesmo em doses toleráveis, usando na dose recomendável ele faz mal, usando como se prescreve, ele vem a morrer ou padecer disso. Diferentemente, né, de bebidas e outras coisas, né, que também causam malefício, mas quando se abusa, né, quando se passa do limite. Claro que não vou minimamente incentivar, bebam e não fumam, né, mas não é a mesma coisa. E juridicamente é de uma ingenuidade, para dizer o mínimo e para ser condescendente, né, achar que as duas coisas possam ser equiparadas. Então, primeira coisa é isso, né? Nos fortalecermos que estamos do lado certo, né? É por aí. Tem saída sim. Não é fácil como nada no direito, né? Somos conservadores, tem que bater, como nas ondas norte-americanas. Na primeira onda, não deu em nada. A segunda onda, um pouquinho, mas também virou espuma. A terceira onda começou a fazer um pouco de efeito. E agora nós estamos vendo, né, os efeitos dessa terceira onda com as ações individuais, com base nos argumentos levantados e demonstrados naquelas ações coletivas. Né? Então, é isso. E vamos nos profissionalizar. Né? O pessoal que está ali no front, essas ONG, né, dá um apoio gabaritado, né? Porque se eles mostram para o juiz, vão lá e apresentam todo o material, por que o outro lado também não pode fazer isso? Né? Tem um custo que eu sei, é o Golias contra o Davi. Né? Eles têm fundos inesgotáveis para bancar essas viagens, lá entregar tudo. Né? Mas eu, como juiz, recebi esse material e eu não recebi, por exemplo, nunca aquele material excelente desse consenso científico de apoio a magistrados. Nunca me mandaram nada. Eu fui pegar num evento desses aqui o ano passado. Né? Então, o juiz tem acesso aos outros e não tem acesso a esse. Daí, realmente, ele vai pensar que, bom, isso aqui já está tudo pronto, tudo resolvido, tudo já foi pensado. Tem que mostrar que isso não é verdade, que é possível, e é possível fazer dentro da dogmática, dentro da ciência jurídica. Não é só ter uma boa ideia na cabeça, sou visionário, né, sou missionário. Não. É juridicamente mostrar que os argumentos deles são démodé, né, e é possível trazê-los para o debate científico, jurídico, escrevendo, batalhando, e mostrar que, sim, fizemos a opção correta. Acampamos do lado certo do rio. Obrigado. Bom, todos nós sabemos que a atividade legislativa, fazer as leis, é uma atividade eminentemente, absolutamente política. A atividade de interpretar e aplicar as leis que é cometida ao judiciário, portanto, são igualmente, ou até, às vezes, mais política. Ou seja, o judiciário, ao decidir, ao aplicar a lei, ele se transforma num órgão político. E eu tenho a impressão que a sociedade brasileira finalmente está acordando para essa realidade.
Hoje eu tenho a impressão de que muitos brasileiros conhecem melhor a composição do Supremo Tribunal Federal do que a escalação da seleção brasileira. Nós vemos aí ontem o julgamento no Supremo transmitido ao vivo pela televisão, por canais de notícia. Nós tivemos julgamento a semana passada em São Paulo do Carandiru, também sujeito a uma grande discussão pública. E nós hoje aqui tivemos o prazer, o privilégio de ouvir dois magistrados que, em primeiro lugar, são apaixonados pelo direito, vão à academia buscar o que tem de novo na doutrina, e que tem uma visão crítica do próprio Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário, como todas as instituições, ele precisa estar sempre se repensando, corrigindo se for necessário e se questionando. Então, eu agradeço muito eu não sei se eu digo desembargador ou professor Facchini, e acho essa junção muito feliz, por compartilhar com a gente o seu otimismo cauteloso e mostrar, como mostrou também a doutora Marília, que o ordenamento jurídico brasileiro fornece, sim, instrumentos, para dizer o mínimo, para que as indenizações sejam concedidas aos fumantes. Eu, então, agora pergunto se alguém tem alguma pergunta. Gostaria de parabenizar vocês pela mesa e uma notícia para o doutor Facchini. Nós, da MB, a gente tem ciência realmente dessa questão do atestado de óbito que não consta o tabagismo. A gente já fez o encaminhamento porque o atestado de óbito está passando por uma revisão, o impresso dele. Então, já foi acolhido pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, em que a gente colocou muito fácil para não complicar. Né? E a gente sabe que o atestado de óbito não pode vir com nada em branco. Então, a gente colocou uma perguntinha, tabagista ou fumante, sim, não. O médico só vai ter que preencher isso. Eu acho que vai facilitar muito daqui para frente, e a gente espera que isso seja apreciado e que seja aceito. Então, assim, essa parte já está encaminhada. Hein? Se Deus quiser, a gente vai mudar isso no futuro. Eu só queria fazer uma observação. Eu tenho ciência de que no Tribunal de Justiça de São Paulo, há 2 anos atrás, o então presidente ele mandou um e-mail a todos os juízes dizendo o seguinte: em razão da relevância do tema, que ele gostaria de compartilhar as diretrizes da Associação Médica, que tinha tem uma versão online, né? Então ele encaminhou todos os juízes do Estado, de primeira instância e de segunda. Então, eu acho que, de repente, é uma iniciativa que a gente pode tentar aqui compartilhar para ver se outros tribunais possam adotar. Né? E aí os juízes receberam, não acredito que todos eles tenham dado, no momento, aquela relevância que o tema merece. Mas, pelo menos, é uma iniciativa que é fácil, que poderia ser compartilhada. Primeiro, eu queria parabenizar o Congresso e, especialmente, essa mesa, porque são 2 magistrados que são vocacionados para o ofício e que não abandonaram a academia e têm, como o João falou, um senso crítico em relação ao próprio ofício. E eu queria lembrar, professor Facchini, em relação ao nexo causal, que um outro ponto importante que eu tratei na minha tese sobre nexo causal, por isso que eu vou fazer essa lembrança, em relação ao problema da causalidade, é que justamente não só a questão da probabilidade é importante, mas também de saber se aquele evento é correlato ou coligado à atividade desenvolvida por aquele que fornece o bem ou o serviço, que é a ideia que eu construí de formação da circunstância danosa. Então, se a indústria do tabaco ela participou da formatação desse bem, e ele tem uma periculosidade inerente, aí eu vou lembrar que
na última jornada de Direito Civil, eu, o professor Facchini e o professor Pascoaloto, estávamos na comissão de responsabilidade civil. Aprovamos o enunciado do 931, justamente apontando que, mesmo sendo perigoso, é possível se responsabilizar quem fabrica esse bem ou serviço, independentemente do defeito, e aprovamos na comissão e fomos rechaçados na plenária. E o que eu acho mais curioso é que discutir a licitude do produto ou o seu não defeito não exclui que a consequência desse produto pode ser antijurídica. É a velha responsabilidade pelo sacrifício do Menezes Cordeiro em Portugal há 900 mil anos. E a licitude não tira hipótese de responsabilização de ninguém, como a própria Constituição diz no 225, parágrafo 3º, em relação ao meio ambiente e à extração de minério. Então, me parece que é tão insuficiente a fundamentação ou a não fundamentação, né, dos tribunais, e esse problema que nós temos no Brasil da falta de debate, e nós temos embate, porque os tribunais e a maioria dos operadores do direito, isso serve também para a academia, eles têm um quadro paranoico mental, né? Nada que você fale para o outro, lembrando que o Franco Cordeiro, ele vai ouvir, porque ele já sabe, já tem todas as certezas. Então, é impressionante como que nós estamos ainda fechados a esse debate sobre o assunto, mesmo que você vá decidir de uma outra maneira, enfrentando esses fundamentos todos trazidos. E louvo que esse congresso é um congresso que homenageia um professor aqui da casa, que já faleceu, infelizmente, que é o professor Luiz Alberto Vará, que talvez foi o professor no Brasil que mais lutou contra o senso comum teórico. E esse congresso reforça a luta contra o senso comum, principalmente na fala da Estela, quando distingue, para mim, ao meu ver, corretamente, vício de dependência, e comungo da sua reflexão de que tem que ser uma coisa, um navio não pode ser avião, né? Então, parabenizo a todos e fico feliz de ter a Marília e o Eugênio como amigos e como magistrados que são vocacionados para o ofício. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Milena, eu sou do IPEA e talvez eu tenha uma visão um pouco mais relacionada à questão da política pública e de impactos da ação do Estado. Então, eu só queria registrar, né, que sou da opinião de que a gente, do ponto de vista de política pública, está no caminho certo, de regular, reduzindo a assimetria de informação para os consumidores, que a indústria tabagista ela sabe dos danos, ela não quer compartilhar, mas o Estado tem atuado de forma a reduzir a assimetria ou eliminar a assimetria de informação. Do ponto de vista ideal, o consumidor ele tem que saber exatamente o que ele está consumindo e os riscos associados. Então, nesse sentido, os programas de esclarecimento e de educação dos jovens eles são essenciais, né, para a gente pegar o consumidor em T0, o momento em que ele toma a decisão de iniciar o consumo da substância. Agora, do ponto de vista da atuação judicial, e pensando que o mercado de tabaco ele é regulado, existe uma política nacional sobre tabaco, né, que o INCA é o gestor, o formulador dessa política. O Estado, judicialmente, não poderia ser considerado como responsável também pelos danos sofridos pelo consumidor, principalmente com relação à conduta omissiva, vamos dizer, na década de 70, 80, em que não havia uma regulação com relação à propaganda. O Estado foi omisso em deixar que houvesse aquela propaganda que dizia que cigarro é liberdade, associava o cigarro ao cowboy. Então, nesse sentido, dado o dever do Estado em tutelar a saúde, e o Estado sendo omisso, regulando de forma ineficiente ou insuficiente o mercado, ele seria também um corresponsável?
Bem, qual dos dois quer começar? Bom, na verdade, a gente teve aqui uma série de observações e uma pergunta. Então, eu começo pela pergunta da colega em relação à responsabilidade do Estado. Eu, particularmente, entendo que não. Nessa hipótese, não seria, porque essa é uma discussão muito intensa no direito público em relação da responsabilidade do Estado, e a gente tem que tomar o cuidado também de não colocar todas as contas, todas as faturas na conta do Estado. Porque eu acho que isso, em grande medida, tira da sociedade civil a responsabilidade de tratar dos seus problemas e aumentar esse nível de consciência, na medida em que a gente tem a visão paternalista do Estado, e o Estado vai resolver todos os problemas, eximindo, isentando a indústria que pratica a conduta lesiva. Então, assim, de antemão, não vamos responsabilizar o Estado por uma omissão regulatória, isentando. É a mesma discussão que acontece em outras áreas, em outras esferas de prestação de serviço. Toda vez que você tem um serviço regulado, ou um serviço prestado em parceria entre o Estado e a empresa privada, você responsabilizar solidariamente ou primariamente o Estado, deixando de lado a responsabilidade da indústria, a mim não me parece a solução mais justa também. Não é? Assim como não parece também que a discussão seja também maniqueísta, quer dizer, ou o fumante tem sempre razão e a indústria nunca tem razão. Na verdade, o meu ponto de vista é sempre o equilíbrio. Quer dizer, encontrar naqueles casos concretos aonde está o meio do caminho. Nem sempre, nem tanto ao mar, nem sempre a indústria tem razão e nem sempre o fumante é a vítima. Mas, para isso, o nosso ordenamento também não trata isso de uma maneira, não é omisso e nem desconhece essa discussão, uma discussão já antiga, de como você compatibilizar esses dois extremos, e a gente tem mecanismos também no ordenamento, mecanismos dogmáticos que tratam e que conseguem equacionar. O nosso Código Civil, por exemplo, é um código cheio de cláusulas abertas, cheio. Como é que você trata a questão das cláusulas abertas? A partir das situações do caso concreto, não é? Quer dizer, os contornos fáticos é que vão dar o limite de aplicação da norma. Eu acho que nessa discussão omissiva, também a gente tem que olhar isso com um pouco de cuidado, para não isentar a indústria e colocar a responsabilidade exclusivamente no Estado por uma omissão regulatória, enfim, que isentaria e deixaria a discussão, eu acho que desfocaria a discussão em relação a esse ponto. Essa é a minha opinião. Também estou de pleno acordo com o que foi dito agora, e acrescento apenas 2 argumentos para entender que não, de forma nenhuma se poderia responsabilizar o Estado nesse caso. Primeiro porque há um entendimento muito difuso que, digamos, ele não resiste a uma análise um pouquinho mais crítica. Quando se responsabiliza um ente público, União, Estado, município, etc., quem é que, na verdade, nós estamos responsabilizando? Nós estamos passando a conta para quem? O governador, o presidente, o legislador? Quem é que paga a conta? A única pessoa que gera riqueza, que é o contribuinte. Quer dizer, todo o dinheiro de qualquer ente público vem dos contribuintes. Então, quando eu condeno o Estado, União, município, a única coisa que eu estou fazendo é transferir o dano que alguém sofreu individualmente, o indivíduo A, para toda a coletividade dos munícipes, dos estaduanos ou dos brasileiros em geral que estão, no final, pagando a conta. Bom, então, por isso que a solução de se passar a conta para o Estado não significa, bom, passando para o Estado, lá tem uma maquininha que fabrica dinheiro e daí toma e repara o dano. Não, é uma transferência do dano de alguém que o sofreu para quem o suporta, e esse alguém que o suporta necessariamente é o contribuinte. Então, é razoável isto? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, o Estado, o município, etc., tem que responder sim, seja por ação, seja por omissão. Não em todos, como foi bem dito. Certamente não nesse caso. E aí o segundo argumento. Quando se fala em análise econômica do direito, e eu não sou desta corrente, mas, obviamente, que como qualquer acadêmico tem que ter alguma leitura e alguma informação disso. E alguns conceitos são importantes, não para que se definam políticas públicas com base apenas na eficiência,
que é a lógica de um dos vieses da análise econômica, que é a análise econômica prescritiva, aquela que prescreve como se devem tomar decisões públicas. Mas, essa eu não concordo. Mas a outra corrente, que é a análise econômica descritiva, esta apenas descreve fatores que acontecem na economia, como as decisões são tomadas, e isso eu tenho que ter consciência, até para que eu saiba quais são as consequências das minhas decisões jurídicas. E aí que eu entro nessa questão. Tem um conceito ligado ao outro que é muito comentado em qualquer livro de análise econômica, Law and Economics, que é o conceito de externalidade. Ou seja, determinadas atividades geram, de forma externa, algum tipo de dano, tipo poluição ambiental, poluição sonora ou fluvial, seja o que for. Então, da minha atividade, isso está acontecendo. Se esse custo, e vamos usar essa expressão, custo, porque é um dano ao ambiente, se eu não internalizar na minha atividade, significa que eu estou criando um dano e estou deixando que a sociedade absorva. Daí o segundo conceito, o direito tem que ter mecanismos para forçar a internalização desses danos que a atividade gera. Então, quem é que está causando esse dano? É o Estado com a sua omissão de, eventualmente, uma medida genérica, proibir com o cigarro, né? E essa medida dificilmente vai ser acolhida por algum parlamento no mundo, né? Ou é quem causa, e de forma dolosa, porque assim, lendo-se todo esse material, todas essas decisões norte-americanas, né, centenas de páginas, esmiuçando os milhares de documentos internos delas. Então, não tem como, passando por isso, por a leitura, e não se convencer de que eles sabiam de tudo, de que eles direcionaram suas campanhas para fumantes adolescentes, para crianças, exatamente porque sabem que se começar a fumar, dali um pouquinho, uma semana, duas, já a nicotina faz o seu papel e os vicia. Daí já não é mais uma questão de livre-arbítrio. E o jovem, exatamente em razão desses elementos que foi dito aqui, não tem todo esse livre-arbítrio que um adulto tem. Se eu, com a minha idade, começar a fumar hoje, o que eu mereceria é uma tunda de laço, que eu diria lá no Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, não mereceria nenhum tipo de condescendência, de apoio de quem quer que seja. Porque eu, sim, sabendo de tudo isso, eu exerceria meu livre-arbítrio. O jovem não. Por todas essas razões que ele sabe, mapearam para conduzi-lo nesse sentido. E a nossa decisão, enquanto consumidores, né, também já foi dito aqui, né, não é minimamente tão racional quanto nós imaginamos que seja. Eu recordo, analisando uma tese de doutorado, de cuja banco participei, ele trabalhou em cima da economia comportamental e trouxe vários exemplos simplesmente fantásticos. Um deles, num supermercado, vendendo. Isso é um experimento que se fez. Né? Num supermercado normal, colocou lá como é que chama? Na fileira dos prateleira, de bebidas, né? Vinhos alemães e vinhos franceses. Exatamente no mesmo formato, nada que no rótulo pudesse atrair alguém, né? Exatamente no mesmo formato, na mesma altura do olho, um do lado do outro. Um volume aqui e um volume aqui. Isso. Então, nada externo que sugerisse uma predileção. Daí nós vamos deduzir, bom, quem gosta mais de vinho francês, compra vinho francês, vinho alemão, compra vinho alemão. Ponto, simples, livre-arbítrio. O que esse experimento aglutinava, juntava? Dias pares tocava-se música francesa, dias ímpares tocava-se música alemã, música ambiente só ali naquele local. Vamos combinar. Se tu gosta de vinho alemão, vinho francês, tu vai comprar o teu, independente da musiquinha que está tocando. Mas qual foi o achado? Nos dias que tocavam vinho, música francesa, 80% das vendas eram de vinho francês. No dia que tocavam música alemã, 80% das vendas eram de vinho alemão. Tem alguma racionalidade econômica essa opção? Não. Agora, o pessoal que trabalha em publicidade, em marketing, etc., eu tiro o chapéu.
porque eles nos conduzem como gado e nos comportamos como gado muitas vezes. Não são decisões racionais. E essa, então, é uma decisão que, nossa, eles aproveitam isso e por isso a estatística. Né? 80%, 90% começa a fumar com menos de 19 anos, uma coisa assim. Né? Então, eles aproveitam exatamente esse déficit, né, que existe da natureza, né, para forçar o início e depois que começar, está pronto. Não precisa nem abusar que a nicotina fará o seu devido papel. Então, tirar essa conta de quem causa o dano diretamente e transferir para todos os contribuintes, porque é isso que, no fundo, se estaria fazendo, é simplesmente impensável. Tá? Espero que tenha contribuído para o debate. Bom, eu então encerro por aqui, agradeço mais uma vez a participação de ambos e chamo já a próxima mesa.